Meu amigo vascaíno, noticiário quentíssimo, repleto aí de notícias envolvendo o Vasco da Gama. Nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre a estreia do Vasco da Gama no próximo domingo, em São Januário, com transmissão da Rede Globo às 4 horas da tarde. A gente tem muitas novidades, possivelmente com o retorno aí de Dimitri Payet. Vamos explicar aqui porque o Grêmio deve colocar um time alternativo. Vamos falar aqui sobre a saída de um jogador identificado com o Vasco da Gama nessa reta final aí de janela, e vamos falar também a situação do Vasco da Gama no tocante ao Maracanã, que a dupla Flamengo e Fluminense saiu na frente aí com relação à licitação do Maracanã, uma sujeira só. Vamos falar sobre o diretor de futebol, porque hoje a gente teve uma novidade entregue aí pelo Fábio Azevedo. Vamos abordar também a situação de chegada de jogadores e vamos falar aqui sobre Carlos de Pena, ex-internacional, e vamos também abordar aqui Marlon Freitas, hein? Porque o Vasco vai tentar uma última investida aí por Marlon Freitas, correto? A gente vai explicar toda essa situação que acabou de sair no GE. Por favor, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Bom, vamos lá para o nosso vídeo. Meus amigos, vamos começar falando aqui de Vasco da Gama e Grêmio. O Vasco iniciou ontem os preparativos, treinamentos aí, visando o jogo de estreia contra a equipe gaúcha. A última vitória do Vasco da Gama aconteceu há um mês atrás, já tem mais de um mês, foi no dia 3 de março contra a Portuguesa da Ilha, onde o Vasco venceu por 4-0. De lá para cá, o Vasco apresentou aí resultados pífios na Copa do Brasil e nas semifinais do Campeonato Estadual. Mesmo assim, o Vasco da Gama joga aí contra um Grêmio que, apesar da conquista do Campeonato Gaúcho, vem muito cabisbaixo para o Rio de Janeiro. O Grêmio que perdeu as duas primeiras rodadas aí da Libertadores para o The Strongest e perdeu ontem por 2-0 pelo West Pato, vem com a cabeça aí muito baixa para esse jogo. O Grêmio que deverá colocar uma equipe alternativa, porque vem de uma sequência muito forte aí, e já no meio de semana tem um jogo contra o Atlético Paranaense, né? Então a gente vai ter possivelmente o retorno de Dimitri Payet. O Payet está fazendo ali 3 sessões de fisioterapia. A tendência é que o Payet possa estar relacionado no banco de reserva. Agora, eu só colocaria o Payet nesse jogo se fosse ali por muita urgência. Melhor perder o Payet numa rodada, tem 37 anos, do que a gente perder o Payet o restante do campeonato. Forçar uma barra aí e agravar a lesão dele. Bom, continuando aqui, a gente fala sobre a situação de saída de jogador. Isso mesmo, porque o Rossi negocia com o Goiás e está com as malas prontas. O negócio com o Santos não foi para frente por conta daquela polêmica lá que ele pisou na bola, imitando lá o Soteldo, aquela provocação. A torcida do Santos não quis o Rossi, mas o Rossi está destinado a ir para a equipe do Goiás. Você concorda ou discorda? Fato é que o Rossi, apesar de ser identificado com o Vasco, perdeu muito espaço neste ano. Vamos falar aqui agora sobre o assunto do Maracanã, tá? Uma sujeira danada, tudo armado aí
para que Flamengo e Fluminense tenham aí a administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. E a gente vai colocar aqui um fato muito importante que surgiu aí, né? O Flamengo e o Fluminense obteve uma nota maior do que o Vasco e a W Torre na comissão de licitação do Maracanã. A comissão de licitação do Maracanã não aceitou os jogos de Santos e Brusque para completar ali as ramificações ali de datas estipuladas ali pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então a gente coloca aqui para vocês aqui a situação das notas, ó. O Flamengo e o Fluminense ficou com 117 pontos, né? E o Vasco com 81 pontos junto com a W Torre ali. A comissão considerou que o consórcio vascaíno e da W Torre atendeu parcialmente a 3 requisitos e não atendeu 2 deles. Agora vem para a parte aí de abertura econômica e de valores que serão investidos no Maracanã. Mas está tudo encaminhado aí para o Flamengo ter mais o Fluminense, a concessão do Maracanã por 20 anos aí, tudo armado, tudo esquematizado. Lembrando aí que o Vasco pode impugnar essa situação, mas a tendência aí é que continue do jeito como está. Bom, a gente agora fala aí sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol, porque o Fábio Azevedo hoje cravou falando que o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama vem de fora do país. Se vem de fora do país e a janela fecha no dia 19, a gente vai continuar sem diretor executivo de futebol até o término dessa janela. Por quê? O diretor executivo teria que arrumar visto de trabalho, residência aqui no Rio de Janeiro, então, sendo ele estrangeiro, não seria para agora. A gente vai fechar aí com o Ramon Dias fazendo processo de contratações do Vasco da Gama. E por falar em processo de contratação do Vasco da Gama, a gente vai colocar aqui algumas situações. Primeiro, envolvendo o jogador Depena. O Depena que rescindiu o contrato recentemente com a equipe do Internacional, ele não demonstrou interesse aí de se transferir para o Vasco da Gama. E o que me chamou muito a atenção, segundo essa reportagem aqui da RTI, é que um dos motivos pelos quais o Depena não quis, né, vir para São Januário é o fato aqui da fama do Vasco ser mal pagador e pelo fato do Vasco não ter pagado ali direitos econômicos de imagem de jogadores e comissão de empresário, né? Com relação a direito de imagem, parece que está tudo certo, mas o Vasco tem resquícios aí aberto com o empresário, sim, tá? Que o Vasco precisa quitar, certo? Então, isso fez com que o Depena não viesse para o Vasco da Gama. Agora, a grande informação envolvendo reforços, tá? Na parte da manhã, sai agora, fresquinha, do GE, dizendo o seguinte aqui, né? Que o Vasco vai tentar a última cartada por Marlon Freitas, tá? O Vasco tenta a última cartada por Marlon Freitas. E o seguinte, tá? O Botafogo teria recusado ali a proposta do Vasco. É quase certo, 99%, que o Marlon Freitas não venha para o Vasco da Gama, mas o Vasco vai se reunir mais uma vez com o Botafogo que vai em Quito para jogar contra a LDU, depois joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter uma reunião, segundo o GE, com os representantes do Marlon Freitas e com o Botafogo para tentar sacramentar essa negociação. Fato é que eu acho isso pouco provável. Primeiro, o Vasco não tem dinheiro, o orçamento é de 15 milhões, então é difícil
desse negócio sair, já que o Vasco já fez uma proposta nesses valores aí para o John Textor. Bom, deixe nos comentários o que vocês acharam aí dos assuntos aí, muitos assuntos aí para a gente poder colocar em pauta. Agradeço aí pela atenção, Vasco neles, e quero ler o seu comentário. A verdade prevalecerá. Valeu!